Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos dar continuidade em derivadas e taxas de variação, segunda parte. Nessa videoaula, vamos apresentar as derivadas e as taxas de variação. Vimos na videoaula anterior que o mesmo tipo de limite aparece ao encontrar a inclinação de uma reta tangente ou a velocidade de um objeto. De fato, os limites do tipo limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero surgem sempre que calculamos uma taxa de variação em qualquer ramo das ciências ou engenharia, tais como a taxa de uma reação química ou o custo marginal em economia. E por aí vai, né? Uma vez que esse tipo de limite ocorre amplamente, ele recebe nome e notação especiais. Então vamos para a definição 4, que é muito importante. A derivada de uma função f em um número a, denotada por f' de a, é f' de a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero, se o limite existir. Então, observe que a definição de derivada de uma função em um número a é o limite que estávamos trabalhando na aula anterior. Vamos ver uma outra notação para a derivada da função f em a. Lembrando que na videoaula anterior, nós fizemos o quê? Nós escrevemos x igual a a mais h, pois o h era igual ao x menos a. Lembrando que nós representamos o x menos a como h. E o h tende a zero se e somente se x tende a a. Então, se o x tende a a, o h vai tender a zero. Consequentemente, uma maneira equivalente de enunciar a definição da derivada, como vimos na determinação das retas tangentes, é a derivada da função f em a é igual ao limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a. Então, recapitulando, no lugar aqui do a mais h, nós temos o x. E no lugar do h, no denominador, nós temos o x menos a. E no lugar do h tendendo a zero, nós vamos ter o x tendendo a a. Nós vimos isso na aula anterior. Exemplo. Encontre a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 em um número a. Então, da definição anterior, da definição 4, temos que a derivada da função f em a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. Então, no lugar do x, nós vamos olhar aqui primeiro para o a mais h. Então, fica, olha, a mais h ao quadrado menos 8 vezes a mais h mais 9 menos, e quem que é o f de a? Onde tem x, nós vamos colocar o a. Então, fica a ao quadrado menos 8a mais 9, isso tudo sobre o h. Lembrando que esse h tende a zero. Então, agora, vamos reescrever a nossa função. Então, aqui nós vamos resolver esse produto notável. Aqui tem o menos na frente. Então, reescrevendo, nós vamos ter esse seguinte numerador. Aqui vamos simplificar a nossa função e vamos obter 2ah mais h ao quadrado menos 8h sobre h. Colocando um h em evidência, nós podemos simplificar mais e vamos ter o seguinte limite. Limite de 2a mais h menos 8 quando h tende a zero. E isso é igual a 2a menos 8. Então, essa aqui é a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 em um número a. Definimos a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P, a, f de a, como a reta que passa em P e tem inclinação m igual a limite de f de a mais h mais f de a sobre h quando h tende a zero. Ok, já sabíamos disso. Uma vez que, pela definição 4,
isso é o mesmo que a derivada f' de a. Podemos agora dizer o seguinte: a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto AF de A é a reta que passa em A, f de A, cuja inclinação é igual a f' de A, ou seja, a derivada de f em A. Então, se usarmos a forma ponto inclinação da equação de uma reta, podemos escrever uma equação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto AF de A como y menos f de A igual a f' de A vezes x menos A. Então, lembrando novamente, ó, o x aqui é o nosso A, beleza, e o nosso y é o f de A. Então, nós temos a nossa equação da reta. Exemplo: encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x² menos 8x mais 9 no ponto 3 e menos 6. Então, olhando aqui para o gráfico, nós temos a parábola de azul, nós temos o ponto 3 e menos 6, e o objetivo é encontrar a equação da reta tangente a essa parábola no ponto 3 e menos 6. Solução. Do exemplo anterior, sabemos que a derivada de f de x igual a x² menos 8x mais 9 no número a é. Então, essa derivada nós fizemos, né? E o resultado é igual a 2a menos 8. Portanto, a inclinação da reta tangente em 3 e menos 6 é f' de 3 é igual, onde tem o a, nós vamos colocar o 3. Então, fica 2 vezes 3 menos 8, que é igual a menos 2. Dessa forma, uma equação da reta tangente, ilustrada nessa figura, é y menos, vamos olhar aqui para o y, né? Menos 6, igual ao coeficiente angular que encontramos, menos 2, vezes x, olhando para agora a coordenada de x, menos 3. E isso nós podemos reescrever da seguinte forma, vai ser igual a y igual a menos 2x. Então, aqui nós estamos reescrevendo na forma da equação reduzida da reta. Então, a equação de vermelho é representada por y igual a menos 2x. Taxas de variação. Suponha que y seja uma quantidade que depende de outra quantidade x. Assim, y é uma função de x e escrevemos y igual a f de x. Se x variar de x1 a x2, então a variação em x, também chamada incremento de x, será Δx igual a x2 menos x1. Então, essa variação de x2 a x1, nós vamos representar por Δx. E a variação correspondente em y será Δy igual a f de x2 menos f de x1. O quociente das diferenças, Δy sobre Δx, é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. É denominada taxa média de variação de y em relação a x no intervalo x1, x2. E pode ser interpretado como a inclinação da reta secante, essa de azul, PQ, na figura ao lado. Então, recapitulando, a taxa média de variação é o coeficiente angular MPQ. Por analogia com a velocidade, consideramos a taxa média de variação em intervalos cada vez menores, fazendo x2 tender a x1 e, portanto, fazendo Δx tender a zero. O limite dessas taxas médias de variação é chamado taxa instantânea de variação de y em relação a x, em x igual a x1, que é interpretada como a inclinação da tangente à curva em y igual a f de x em p x1 f de x1. Então, nós vamos ter a seguinte definição. Olha, a taxa instantânea de variação é igual ao limite
do ΔY sobre o ΔX, quando o ΔX tende a zero. Em outras palavras, é o limite da diferença da imagem f de x2 menos f de x1, que é o nosso ΔY, sobre o x2 menos x1, que é o nosso ΔX. Isso quando x2 tende ao x1. Então, é a mesma ideia, né? Aqui, nós estamos trabalhando com ΔX. O ΔX tende a zero. E isso é a mesma ideia do que quando o x2 tende ao x1. Então, observe, nesse primeiro limite, estamos usando o incremento ΔX. Então, aqui o ΔX tende a zero. Já nesse segundo, estamos usando x2 e x1, que o x2 tende a x1. Reconhecemos este limite como a derivada f' de x1. Sabemos que uma das interpretações da derivada f' de a é a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x quando x igual a a. Ok. Agora, temos uma segunda interpretação. A derivada f' de a é a taxa instantânea de variação de y igual a f de x em relação a x quando x é igual a a. A conexão com a primeira interpretação é que, se esboçarmos a curva y igual a f de x, então, essa taxa instantânea de variação será a inclinação da tangente a essa curva no ponto onde x é igual a a. Isso significa que, quando a derivada for grande e, portanto, a curva for íngreme, como aqui no ponto P, tá? Os valores de y mudarão rapidamente. Quando a derivada for pequena, a curva será relativamente achatada, como aqui no ponto Q, e os valores de y mudarão lentamente. Então, resumindo, os valores de y estão variando rapidamente em P e de modo lento em Q. Em particular, se S igual a f de t for uma função de posição de uma partícula que se move ao longo de uma reta, então f' de a será a taxa de variação do deslocamento S em relação ao tempo t. Em outras palavras, f' de a é a velocidade da partícula no instante t igual a a. A velocidade escalar da partícula é o valor absoluto da velocidade, isto é, módulo do f' de a. Olha que interessante. Vamos ver um exemplo onde discutiremos o significado da derivada de uma função definida verbalmente. Exemplo: um fabricante produz peças de tecido com tamanho fixo. O custo em dólares da produção de X metros de certo tecido é C igual a F de X. Então, só essa informação que foi dada. Letra A. Qual o significado da derivada f' de x? Quais são suas unidades? Então, vamos olhar para a letra A primeiramente. A derivada f' de x é a taxa de variação instantânea de c em relação a x. Isto é, f' de x significa a taxa de variação do custo de produção em relação ao número de metros produzidos, com f' de x é igual ao limite de ΔC sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Os economistas chamam essa taxa de variação de custo marginal. Tá? Então, como f' de x é igual ao limite dessa variação quando ΔX tende a zero, as unidades de f' de x são iguais àquelas do quociente de diferenças ΔC sobre ΔX, uma vez que ΔC é a medida em dólares e ΔX é em metros. Então, segue que a unidade f' de x é dólares por metro. Letra B. Em termos práticos, o que significa dizer que f' de 1000 é igual a 9? Essa afirmação significa que, depois de 1000 metros da peça terem sido fabricados, a taxa segundo a qual o custo de produção está aumentando é 9 dólares por metro. Ou seja, quando x é igual a 1000,
C está aumentando 9 vezes mais rápido que x. Agora, uma vez que ΔX igual a 1 é pequeno comparado com x igual a 1000, podemos usar a aproximação. F' de 1000 é aproximadamente. Aqui nós temos a variação de C sobre a variação de x. E a variação de x é igual a 1. Então, ΔC sobre 1 é igual a ΔC, ou seja, a variação de C. E dizer que o custo de fabricação do milésimo metro ou do milésimo primeiro metro está em torno de $9. Aqui, pessoal, estamos assumindo que a função custo é bem comportada, ou seja, a nossa função C de x não oscila muito rapidamente próximo de x igual a 1000. Letra C. O que você acha que é maior? F' de 50 ou F' de 500? E F' de 5000? A taxa segundo a qual o custo de produção está crescendo por metro é provavelmente menor quando x é igual a 500 do que quando x é igual a 50. Ou seja, o custo de fabricação do quingentésimo metro é menor que o custo do quinquagésimo metro, em virtude da economia de escala. O fabricante usa mais eficientemente os custos fixos de produção. Então, podemos falar que F' de 50 é maior que F' de 500. Mas, à medida que a produção expande, a operação de larga escala resultante pode se tornar ineficiente e poderiam ocorrer custos de horas extras. Logo, é possível que a taxa de crescimento dos custos possa crescer no futuro. Assim, pode ocorrer que F' de 5000 é maior que F' de 500. Ou seja, são problemas interessantes, né? Todas essas taxas de variação são derivadas e podem, portanto, ser interpretadas como inclinações das tangentes. Isto dá importância extra à solução de problemas envolvendo tangentes. Sempre que resolvemos um problema envolvendo retas tangentes, não estamos resolvendo apenas um problema geométrico. Estamos também resolvendo implicitamente uma grande variedade de problemas envolvendo taxas de variação nas ciências e na engenharia. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Sturt. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.